casada com um homem em coma. O beijo que acordou o CEO que estava dormindo há 3 anos. Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A vida de Elsa e Grace Moukouri fora marcada por uma sucessão de dores silenciosas e sacrifícios invisíveis. 3 anos antes, seu mundo ruíra como um castelo de areia varrido pelo mar. Seu pai, um homem íntegro e trabalhador, administrava uma pequena mercearia de bairro que sustentava a família. Ele não era rico, mas seu sorriso bastava para alegrar seus dias, e sua mera presença trazia estabilidade e esperança. Sua morte repentina, causada por um ataque cardíaco em uma noite chuvosa, enquanto voltava de um armazém, deixou para trás um vazio cruel e irremediável. A senhora Moukouri, viúva e sozinha com as 2 filhas, não teve escolha a não ser assumir a loja. Mas em um mundo onde os pequenos negócios estavam sendo engolidos pela concorrência desleal e pelos gigantes do varejo, ela rapidamente se viu sobrecarregada. Os fornecedores pararam de conceder crédito, os clientes se tornaram mais escassos e as dívidas se acumularam como pedras em seu peito. Elsa, a mais velha, interrompeu os estudos para procurar trabalho, mas os empregos eram precários, os salários obscenos. E ela frequentemente voltava para casa de mãos vazias e com lágrimas nos olhos. Grace, por sua vez, continuou os estudos do ensino médio da melhor maneira possível, sustentada por uma frágil bolsa de estudos e pelas parcas economias da família. Passava as noites ajudando a mãe, confortando a irmã e estudando à luz bruxuleante de uma vela, devido à falta constante de energia elétrica. As refeições tornaram-se cada vez mais econômicas, um punhado de arroz, um pouco de mandioca, às vezes apenas chá preto para matar a fome. As roupas estavam ficando pequenas, velhas, mas elas consertava com dignidade. Em seu modesto bairro de Bépanda, em Douala, a fofoca era constante. Alguns sentiam pena deles, outros comemoravam sua queda. Os Moukouri, antes respeitados por sua honestidade e solidariedade, haviam se tornado um símbolo silencioso do declínio. Os vizinhos murmuravam: "Olha só eles, não tem mais dinheiro nem para comprar sabão." A mãe é muito orgulhosa, caso contrário ela já teria casado suas filhas com bons pretendentes. E então, numa manhã de abril, enquanto a senhora Moukouri preparava um café da manhã modesto de mingau de milho, o destino bateu à sua porta. Literalmente. 3 homens de terno escuro apareceram diante dela. Um deles, mais velho, carregava uma bengala entalhada e um olhar penetrante. Seu nome era Bamidele Memba. A simples menção de seu nome gelava o ar na sala. Os Memba eram titãs da indústria petrolífera e do comércio marítimo. Controlavam empresas, bancos e até alguns membros do parlamento. Seu poder não era apenas econômico, era místico. Dizia-se que os Memba estavam ligados a forças ancestrais, que suas fortunas eram guardadas por pactos secretos. Bamidele não veio para uma visita de cortesia. Ele foi direto ao ponto, com sua voz grave, sem deixar espaço para discussão. Sua filha mais nova, Grace, ela ainda é virgem, não é? A senhora Moukouri deu um passo para trás, chocada com a audácia e a brutalidade da pergunta. Com licença. Meu filho, Landry, está em coma há 3 anos. Nenhum tratamento médico funcionou. Mas, de acordo com uma profecia que nossa família guarda há gerações, uma alma pura pode trazê-lo de volta. Não uma enfermeira. Não uma sacerdotisa. Uma esposa. Uma mulher com intenções puras, um coração virgem. O silêncio que se seguiu foi sufocante. O tabelião então apresentou um grosso arquivo detalhando os termos de um contrato. Em troca desse casamento, a família Moukouri teria todas as suas dívidas perdoadas. Uma casa seria disponibilizada a eles. Elsa poderia retomar os estudos. Grace seria cuidada como uma viúva nobre mesmo que Landry nunca acordasse. Era, à primeira vista, um acordo generoso. Mas no fundo, a senhora Moukouri sabia que não estava assinando um simples contrato. Estava fazendo um pacto com algo maior, mais antigo, mais perigoso. E no entanto, quando olhou para as filhas magras, exaustas, presas, compreendeu que esta talvez fosse a única mão estendida que a vida ainda lhes oferecia. Ela chamou Grace para dentro da sala, com o coração partido, mas o rosto resoluto. A jovem, ainda recém-chegada, ouviu em silêncio. Seus olhos brilharam, mas ela não chorou. Cerrou os dentes, olhou para a mãe e assentiu lentamente. Não foi um sim alegre, nem mesmo de resignação. Foi uma aceitação séria, uma entrada em um mundo que ela ainda desconhecia. O dia do casamento não foi um conto de fadas. Não houve música alegre, nem risos, nem dança. Apenas o zumbido incessante das máquinas médicas e o cheiro rançoso de desinfetante.
A ala privada do Hospital Geral de Douala, reservada à elite, havia sido transformada para a ocasião em uma capela improvisada, fria e opressiva. Grace estava ali, ereta, mas trêmula, num vestido branco emprestado de uma prima distante. Não usava véu nem buquê. Suas mãos finas, cobertas de gotas de suor, agarravam nervosamente um pequeno lenço que sua mãe lhe dera como talismã. Era apenas uma jovem lançada no coração de um ritual antigo, num mundo de pessoas poderosas onde não tinha lugar. Ao seu redor, a família Memba observava em silêncio. Bamidele permanecia impassível a poucos metros de distância, com os braços cruzados em pose de autoridade. Sua mãe, a matriarca Memba, uma mulher de rosto severo e olhos tão negros que pareciam perfurar a alma, murmurava palavras em uma língua antiga que Grace não entendia. O aroma de incenso pairava no ar, uma fragrância amadeirada e levemente picante, que se dizia purificar espaços e abrir caminhos entre os mundos visível e invisível. Na cama do hospital, Landry jazia como uma estátua sagrada. Tinha o rosto de um homem que outrora fora belo e forte, mas que o tempo e o esquecimento haviam erodido. Suas pálpebras cerradas estavam rodeadas de sombras, suas bochechas afundadas, seus músculos derretidos pela inatividade. Fios e tubos o conectavam a máquinas complexas, como se ele não passasse de um fantoche suspenso pela tecnologia. No entanto, uma aura estranha emanava dele, uma força adormecida como fogo sob as cinzas. O tabelião leu os termos do contrato de casamento com uma voz monótona. Cada palavra caía como uma bigorna no coração de Grace. Ela respondeu apenas com breves acenos de cabeça, sua voz recusando-se a cooperar. Quando questionada se consentia com a união, fechou os olhos brevemente, procurou o rosto de sua mãe na pequena multidão e respirou fundo. Sim, quase inaudível. A avó Memba então se adiantou. Segurava uma pequena tigela de barro cheia de um óleo escuro. Aplicou-o discretamente nas têmporas de Landry, murmurando encantamentos o tempo todo. Então pegou as mãos de Grace nas suas, apertou-as com uma intensidade quase dolorosa e disse: "O beijo não deve ser um gesto. Deve ser uma oferenda. Você não desperta um homem simplesmente. Você desperta o que estava selado dentro dele. E todo despertar tem um preço." Grace sentiu a garganta apertar. Queria recuar, fugir, gritar que aquilo era um absurdo, que ela era apenas uma aluna, não uma escolhida, não uma sacerdotisa. Mas viu os olhos marejados da mãe no fundo da sala e compreendeu que seu destino não estava mais em suas mãos. Ela se aproximou da cama lentamente, como se estivesse se aproximando de um santuário proibido. Seus joelhos quase cederam. Ela se ajoelhou ao lado de Landry e colocou a mão trêmula sobre a dele, surpreendentemente quente, e então olhou para o rosto dele. "Eu não te conheço, Landry. Não sei quem você era antes. Mas eu estou aqui. E se é isso que precisamos para sobreviver, então eu te darei este beijo." Ela se inclinou e roçou os lábios nos dele. A princípio foi um toque quase inexistente, uma carícia de ar. Então, impulsionada por uma força desconhecida, ela aprofundou o gesto, selando o pacto com um sopro. No momento em que suas bocas se tocaram de verdade, uma onda estranha se espalhou pelo ambiente. Grace sentiu um calor intenso brotar do peito, subir pelo pescoço e descer pelos braços. Sua mente pareceu girar por um breve instante, como se estivesse entrando em um sonho lúcido. Ela ouviu um sussurro. "Obrigado", disse uma voz suave, distante, quase imperceptível. Então, de repente, a realidade bateu. As máquinas enlouqueceram. E um bip longo e agudo soou. Alarmes soaram. Uma enfermeira recuada gritou e correu para chamar os médicos. A família Memba se levantou de um salto, paralisada entre o medo e a esperança. A avó continuou a rezar, de olhos fechados. E ali na frente deles, os dedos de Landry se moveram. Primeiro lentamente. Depois todos, tremendo. Seu peito arfava levemente, como se seus pulmões estivessem tentando reaprender a respirar sozinhos. Suas pálpebras tremeram e então se abriram abruptamente, revelando 2 olhos intensamente castanhos, confusos, mas vivos. Seguiu-se um silêncio absoluto. Landry levantou-se lentamente, como se estivesse emergindo da água após um longo mergulho. Seu olhar percorreu o ambiente hesitantemente, depois se fixou em Grace. Ele a encarou por um longo tempo. Tempo demais. "Você é." Ele sussurrou com a voz rouca quase estrangeira. Grace, petrificada, não sabia o que dizer. Deu um passo para trás, sentindo um arrepio gelado percorrer sua espinha. Algo nos olhos de Landry não era normal. Ele não havia simplesmente recuperado a consciência. Ele havia mudado. Algo antigo, algo profundo, parecia ter despertado com ele. Uma inteligência calma, mas também uma escuridão oculta sob a superfície.
E naquele momento suspenso, onde a vida parecia ter desafiado a morte, apenas uma pergunta assombrava Grace. O que eu realmente havia despertado? Os dias que se seguiram ao despertar de Landry transcorreram em uma atmosfera estranha, quase irreal. O hospital, geralmente barulhento e impessoal, parecia suspenso no tempo ao seu redor. A equipe médica circulava por seu quarto com uma discrição quase supersticiosa, como se temesse perturbar um equilíbrio frágil. Os próprios médicos, a princípio eufóricos, logo ficaram perplexos. Nenhum dos protocolos clássicos conseguia explicar aquele despertar. 3 anos em coma, e ainda assim, Landry falava, pensava, lembrava, em parte, como se seu espírito nunca tivesse realmente deixado este mundo. O mais perturbador era seu comportamento. Landry não se detinha nos detalhes de sua condição física, nem nas consequências esperadas. O que o obcecava era Grace. Ele a olhava com frequência, com uma intensidade silenciosa, como se tentasse ler uma verdade que havia esquecido em sua alma. Certa manhã, quando o sol mal entrava pelas persianas de metal, ele sussurrou com a voz rouca. Eu conheço você, não é? O olhar dele a perfurou, gentil e confuso ao mesmo tempo. Grace, sentada ao lado da cama, permaneceu em silêncio por um momento. Pescou, dividida entre o constrangimento e uma estranha tontura. Não, acho que não. Eu sou a Grace. Mas mesmo enquanto dizia o nome dele, ela não tinha certeza do que representava naquela história. Teria ela despertado um homem, ou algo mais? Landry baixou os olhos, como se seus pensamentos estivessem vagando para uma terra inacessível. Então murmurou mais para si mesmo do que para ela. Sua voz me parece familiar, como uma lembrança de infância que não consigo compreender. Essa perturbação despertou em Grace uma emoção que ela não esperava, curiosidade. Ela havia se casado com aquele homem sem conhecê-lo, para honrar um acordo imposto, em um contexto que ela nunca havia controlado. Ela esperava frieza, indiferença. Ela havia se preparado para ser apagada. No entanto, cada olhar de Landry parecia traçar um fio invisível entre eles, como se um antigo vínculo buscasse ser reconectado. Aos poucos, a conversa se aprofundou. Conversavam sobre coisas simples, a luz da manhã, o sabor do chá, memórias nebulosas da infância. Mas por trás dessa simplicidade, havia uma ternura crescente. Às vezes, ao entrar na sala, Landry sorria levemente, e era como se todo o seu ser se iluminasse brevemente. Mas essa reaproximação não agradou a todos. A família Memba, que há muito tempo zelava pelo corpo adormecido de Landry como um tesouro à espreita, não via com bons olhos a importância que Grace parecia estar assumindo em sua vida. Para eles, ela era uma ferramenta, uma ponte temporária entre a escuridão e a luz. Nada mais. Uma solução improvisada para despertar o filho pródigo. Bamidele, o patriarca, foi o primeiro a falar com ela. Certa tarde, ele a chamou para um corredor vazio longe do quarto. Grace, você fez o que lhe foi pedido. Somos gratos. Mas agora, deixe-se curar. Não interfira mais do que o necessário. O tom dele era cortês, mas ríspido. Ela entendeu que sua presença, além do ritual, agora era percebida como uma intrusão. Ele precisa de espaço. Para encontrar seu lugar, seu rumo. Não seja um obstáculo para isso. Grace assentiu silenciosamente, mas seu coração apertou. Ela voltou para seu quarto de hóspedes perto da enfermaria de reabilitação e passou a noite chorando. Não sabia mais a que lugar pertencia. Seria ela a esposa de Landry, ou uma ilusão, um instrumento sagrado que não era mais necessário. Mas Landry parecia se apegar mais a ela a cada dia. Fazia perguntas, chamava seu nome quando ela se afastava e buscava seu olhar na multidão. Exigia sua presença, às vezes se recusando a cooperar com os médicos se não a visse por perto. Uma noite, enquanto a luz alaranjada do crepúsculo banhava o quarto, ele disse a ela em voz lenta: Grace, você foi a primeira coisa que vi quando acordei. Não me lembro de você, mas tenho um pressentimento. Como se você já fosse parte de mim. Ela desviou o olhar, confusa. Provavelmente é efeito do coma. Uma confusão temporária. Mas Landry balançou a cabeça lentamente. Não, é mais antigo, mais profundo. Como se algo dentro de mim estivesse adormecido há muito tempo. E você foi quem o despertou. Não só eu, mas uma parte da minha alma. Uma parte que eu tinha esquecido. Um silêncio se instalou. Grace sentiu uma lágrima escorrer pela bochecha sem perceber. Ela não entendia tudo, mas uma coisa era certa. O beijo não tinha sido um gesto simples. Ele havia aberto uma porta. E além daquela porta, algo maior, algo mais antigo, os esperava. Os segredos da família Memba começaram a emergir como um rio antigo, ameaçando varrer tudo.
Foi numa noite tempestuosa, na grande vila mergulhada na penumbra, que a avó Memba chamou Grace. O ar estava carregado de eletricidade, como se a própria natureza pressentisse o que estava prestes a ser revelado. Ela foi conduzida a um quarto isolado, escondido atrás de uma prateleira deslizante, uma biblioteca secreta, enterrada nas profundezas da casa da família. A velha o esperava, envolta numa tanga ancestral com os olhos brilhando com uma luz grave. Convidou-o a sentar-se em silêncio e num sussurro rouco, revelou que poucos ousaram encarar. Está na hora de você saber por que Landry afundou. E por que só você poderia trazê-lo de volta. Grace ouviu paralisada. A avó falou de uma linhagem de homens poderosos, os Memba, construtores de um império, mas também portadores de uma maldição silenciosa. Cada geração, disse ela, viu seu herdeiro sucumbir sob o peso de segredos indizíveis. Traições, pactos silenciosos, negócios clandestinos. O império não foi construído apenas com base em petróleo, bancos ou imóveis, mas também em juramentos selados nas sombras. Landry, brilhante e ambicioso, tentará quebrar esse ciclo. Descobrira documentos comprometedores, vestígios de transações ilegais e atos de chantagem que remontavam aos seus ancestrais. Queria limpar o império, como dizia. Mas cada passo em direção à verdade o aproximava do abismo. No dia do acidente, explicou a velha senhora, ele deveria se encontrar com um jornalista. Mas ele nunca chegou. Oficialmente ele havia sofrido um acidente de carro. Extraoficialmente alguns sussurravam que ele havia sido extinto sem ser morto. O coma não foi natural, Grace. Foi uma suspensão. Uma punição. Ela ficou em silêncio por um momento, depois continuou com a voz trêmula. Seu beijo não apenas despertou o corpo dele. Rompeu o selo invisível que sua família havia colocado nele. Você quebrou um pacto. E agora a verdade exige o que lhe é devido. Grace ficou ali ofegante. O que ela pensava ser uma missão de compaixão estava se tornando uma guerra de consciência. Daí em diante, os olhares na vila mudaram. Os criados falavam menos. Alguns membros da família a evitavam. Bamidelia a encarou com uma frieza renovada, como se arrependesse de tê-la deixado chegar tão perto. Landry, por sua vez, recuperava lentamente as forças. Mas já não era o mesmo homem. Mais quieto, mais introspectivo, parecia consumido por pensamentos profundos, como se estivesse relendo as páginas de um livro proibido que só ele conseguia ver. Um dia, enquanto caminhavam pelos jardins floridos, onde o aroma de jasmim suavizava a atmosfera pesada da vila, Landry parou. Virou-se para Grace com o olhar fixo nela com uma intensidade que ela jamais conhecera. Aquele beijo não me acordou apenas. Me lembrou quem eu sou. Não o herdeiro, não o CEO, não o filho dócil. Eu, o homem que enterrei. Ele pegou a mão dela e apertou-a gentilmente. E você é mais que um símbolo. Você é quem cruzou o medo para chegar até mim. Grace sentiu o coração doer. Ela havia sido escolhida como ferramenta. Mas o que eles estavam vivenciando não se parecia em nada com um papel imposto. Então decidiram partir. Não para fugir, mas para procurar. Para buscar toda a verdade, mesmo que isso significasse destruir o que restava do Império Memba. Deixaram a vila discretamente, carregando apenas algumas roupas e os cadernos escondidos de Landry, anotações que ele havia feito antes do acidente. Como se tivesse previsto que um dia precisaria de provas. O caminho à frente não era um conto de fadas. Eles sabiam que encontrariam oposição, armadilhas e sofrimento. Mas estavam preparados. Pois, no cerne de tudo, algo inesperado havia nascido. Um amor que começou não com um amor à primeira vista, mas com um ato de fé. E nas sombras, a família Memba sentiu o chão tremer sob seus alicerces. Não foi o fim de uma história. Foi o início de uma guerra entre a herança do sangue e a liberdade da alma.